Delícia. Gente, a paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, sejam bem-vindos ao Cafeína Teológica. Nós temos aqui agora um expresso literário para você, que vai ser uma indicação de livro, que nós vamos colocar aqui um review, na verdade, né? Um review de livros. E para poder começar esse review de livros, onde são livros que fazem parte da minha pequena estante de livros, hoje a gente tem uma estante aí com aproximadamente uns 200 e poucos livros, ainda é bem pouco comparado aos booktubers que tem aí por aí no mundo do digital, no mundo do YouTube. Eles têm muito mais livros do que eu, mas a gente está construindo essa estante e a gente tem aqui alguns livros que nós estamos lendo. Hoje eu vou indicar um que a gente já leu e eu quero mostrar para você esse review que vai ser abençoado e que pode agregar na sua estante, pode agregar dentro do seu compêndio literário, e você pode adquirir caso você se interesse no link que vai estar na descrição. Então, para você acompanhar esse vídeo, para você acompanhar tudo que vai acontecer nesse vídeo, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para novos vídeos, para novos expressos literários que vão acontecer aqui nessa Cafeína Teológica. Inclusive, eu já tô com o meu café aqui prontinho, ó. Que maravilha! Com essa caneca poderosa do Missio Dei, que você pode conferir também esse trabalho missionário no link da descrição. Então, a gente vai começar falando do primeiro livro que nós vamos indicar nessa Cafeína Teológica, que é um livro que vai ser o seguinte: ele vai falar sobre um dos personagens mais marcantes na história do cristianismo. Aquele cara que você já vai começar a descobrir quem é, que anteriormente, antes da sua conversão, era um perseguidor, ia contra os cristãos, enjaulava cristãos e até matava alguns cristãos. E depois da sua conversão, se tornou um apóstolo dos gentios. Aquele que em Gálatas capítulo 1, verso de número 15, disse que desde o ventre da sua mãe ele havia sido separado para essa grande obra. No qual, em Atos capítulo de número 9, o próprio Deus falou para um profeta chamado Ananias que ele teria que sofrer muito por causa do nome do Senhor, mas que ele seria e era um vaso escolhido para essa grande obra. Bom, se você sabe um pouco de Bíblia, você já sabe de quem a gente vai falar. A gente vai falar do apóstolo Paulo. Mas vamos falar do apóstolo Paulo por meio da indicação de qual livro? Desse camarada aqui, ó. N.T. Wright. Paulo, uma biografia escrita por N.T. Wright. Então, se você quer descobrir o que se passava por detrás, nos bastidores do ministério de Paulo, o que se passava na sua mente, como que era a sua vida durante o seu ministério, como que era o contexto dos lugares em que ele passou e o que se passava na sua mente de acordo com cada fase do seu ministério, é nesse livro aqui que você vai descobrir isso e talvez algumas coisas mais. Bom, para a gente começar a falar desse livro, vamos dividir por etapas. Primeiro a gente vai falar da estrutura física desse livro. Nesse review, nós vamos falar da estrutura física primeiro desse livro, como que ele é composto. Bom, esse livro aqui é um livro de brochura, você vai acompanhar aí no vídeo, que ele é um livro de brochura. Ele tem 478 páginas. Nessas 478 páginas, nós temos folhas amareladas que vão auxiliar numa leitura mais suave, com uma leitura que vai proporcionar mais descanso para sua vista. A gente vai ter dentro desse livro também 15 capítulos divididos em 3 partes. Nós temos na estrutura física desse livro, na capa nós temos um marca-páginas e na contracapa também temos outro marca-páginas que você vai poder acompanhar aí no vídeo. Nós temos também dentro dessa estrutura física uma capa e uma contracapa com uma tonalidade um pouco fosca
muito bonito, um azul muito bonito e com as letras em alto relevo. Essas letras em alto relevo, tanto as letras quanto os detalhes, tanto na capa quanto na lombada, quanto também na contracapa. O corte é um corte padrão, você pode ver. E esse livro ele foi lançado em 2018, publicado aqui pela Thomas Nelson Brasil, se não me engano em 2019, mas ele parece que onde o N.T. Wright escreveu foi publicado em 2018. Aqui nós temos essa editora, foi a Thomas Nelson Brasil, como eu falei, e esse livro ele faz parte de uma pequena coleção também publicada pela Thomas Nelson Brasil, que vai ter os seguintes títulos. Vai ser esse aqui, Paulo, uma biografia, faz parte dessa coleção. Tem outro aqui que eu tenho esse livro também, né? Na verdade, esse livro aqui eu peguei emprestado com meu pai, né? Esse livro aqui não é meu. Eu já li, a gente vai falar sobre ele, mas esse livro aqui eu peguei emprestado com meu pai. Mas eu tenho o outro livro da coleção, dessa mesma coleção, que é esse aqui, ó. Simplesmente Jesus, do N.T. Wright também, né? Que é a mesma coleção. Faz parte, então você pode conferir aí aqui no vídeo, né? Os dois livros, faz parte da coleção. E tem um outro livro chamado Salmos, que também faz parte da coleção. Como Deus se tornou rei, faz parte dessa coleção. E agora lançou mais um livro dessa coleção, lançou agora, acho que esse ano mesmo, No Coração dos Romanos. É um livro que faz parte dessa coleção também. Então, se a gente for pegar, a gente tem Paulo, Salmos, Simplesmente Jesus, Como Deus se tornou rei e No Coração de Romanos. É uma coleção de 5 livros que você vai poder também adquirir. Vou deixar o link na descrição se você quiser adquirir essa coleção completa. Vou deixar o link de todos os livros com preços promocionais para você, para facilitar a sua vida. E você pode adquirir também. Eu tenho tanto esse aqui, Simplesmente Jesus, em livro físico, e eu tenho Salmos no Kindle. O Salmos eu tenho no Kindle, eu tenho ele. Eu tenho esses 2 livros da coleção. Esse aqui eu peguei emprestado, já li. Não vou adquirir porque eu já li, mas vamos falar desse livro, do porquê que eu estou indicando ele e porquê que eu li esse livro, o que me levou a ler esse livro e o que me levou a trazer esse livro para cá, para essa resenha, para esse review. Então, essa foi a estrutura física do livro e agora vamos falar sobre a proposta do autor. O que N.T. Wright quer transmitir com esse livro e se vale a pena a gente adquirir esse livro depois de saber o que o N.T. Wright quer propor. Bom, o N.T. Wright, nesse livro aqui, ele tem uma proposta muito interessante. Qual é a proposta do N.T. Wright nesse livro? A proposta dele é fazer com que o leitor fique ambientado no contexto em que Paulo viveu. Então a gente vai pegar esse livro aqui, vamos partir do começo novamente, né? Como a gente falou na introdução, esse livro aqui ele é dividido em 3 partes. Essas 3 partes a gente tem até os nomes aqui, né? A gente tem a parte 1 se chama Primórdios, a parte de número 2 se chama Arauto do Rei e a parte de número 3, O Mar. Eu não entendi muito bem porque o mar. A gente sabe que a gente vai saber o mar, a razão. Mas ter repetido 2 vezes o mar, achei estranho. Acho que o mar ficaria melhor. E você, quando ler esse livro, você vai entender o porquê que ele falou. Ele intitulou essa 3ª parte como o mar, né? Porque, antes da gente falar o porquê que ele botou o mar, propriamente, essas 3 partes, elas são divididas e ordenadas em 15 capítulos de forma cronológica pelo autor. O autor está querendo transmitir a história do apóstolo Paulo de forma cronológica. Só que essa história do apóstolo Paulo ele não quer transmitir como se fosse algo muito acadêmico. Tem até algumas pessoas que eu já vi algumas resenhas sobre esse assunto, resenhas muito panorâmicas, não é? Mas eu vi algumas pessoas falando a resenha que esse é um livro acadêmico e tal. Não é um livro acadêmico. Ele tem até algumas partes que vai buscar uma linguagem mais acadêmica. Você vai ver que
tem algumas partes que vai fazer relações históricas que você vai ter que ter um pouco mais de paciência para poder compreender essa relação histórica que ele está colocando, porque acaba sendo uma leitura que exige-se mais concentração, mas o livro busca ser mais didático, um livro que vai te envolver mais o leitor na história do que propriamente trazer uma proposta acadêmica, mais teológica. Se você, por exemplo, estiver procurando um livro que vai falar sobre a teologia de Paulo, como que funcionou a teologia de Paulo, quais são as propostas teológicas nas cartas de Paulo, se você está procurando um assunto mais acadêmico sobre a jornada de Paulo, esse não é o livro, porque o livro não quer trabalhar isso. O livro ele vai querer trabalhar realmente o que está proposto aqui na capa do livro. Paulo, uma biografia. O autor quer passar uma biografia histórica. Ele na verdade, o N.T. Wright, ele também está querendo sanar algumas dúvidas que ele tem. E ele vai colocar algumas dúvidas dentro desse livro. E ele vai tentar responder, algumas vão ficar sem resposta, mas ele vai colocar também. E quando você percebe as perguntas que ele faz, as dúvidas que ele tem, você compreende o que ele quer que o leitor tenha de sensação. A sensação de investigar a história, de investigar o que se passava na mente do apóstolo Paulo. Ele quer saber o que Paulo estava pensando antes de se converter. O que se passava na cabeça dele? Qual era a cultura que estava impregnada na cabeça de Paulo a ponto de fazer com que Paulo não enxergasse, até chegar no caminho de Damasco, que Jesus era o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo. O que estava na cabeça de Paulo? Como que ele foi educado? No entanto, que ele já vai começar o capítulo de número 1 com um tema chamado, o nome do capítulo é Zelo, é o capítulo 1. Então, quando a gente vai pegar esse capítulo, a gente vai ver ele fazendo relações tanto com o zelo que havia. Ele vai pegar o zelo de Finéias, ele vai pegar o zelo de Abraão, se eu não me engano, vai pegar o zelo de Moisés, vai pegar, acho que o zelo também de Josué, e ele vai pegando alguns personagens do Antigo Testamento que tinham zelo pela palavra, zelo pela obra de Deus, e vai aplicar isso dentro de Paulo, tentando fazer um paralelo histórico para poder mostrar uma construção do zelo de Paulo, não somente de forma devota, mas também de forma cultural, de como que essa cultura judaica ficou impregnada na mente de Paulo e como que foi necessário Paulo ter sido impactado no caminho de Damasco com a cegueira, para tirar essa cegueira que o impediu. A cegueira física era uma expressão da cegueira espiritual. Isso foi o que eu consegui compreender na leitura de Atos 9. E o autor quer mostrar que essa cegueira espiritual, ela só conseguiu ser lá a partir dessa cegueira que aconteceu no caminho de Damasco. E por que razão Jesus teve que utilizar essa forma de aparição? Por que teve que ser dessa maneira com o apóstolo Paulo? Então ele vai tentando trazer essa construção histórica, vai aplicando isso tanto antes da sua conversão quanto no período da sua conversão e depois da sua conversão. Ele vai mostrando como que esse pensamento de Paulo foi sendo transformado, como que essa mentalidade de Paulo foi sendo transformada. Quando finalmente, o apóstolo Paulo tem a compreensão, compreendi, agora eu entendi que Jesus é o Messias e que tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento apontava para Jesus e falava sobre Jesus e se cumpriu em Jesus. E agora eu sei que Israel, ele não é somente o povo escolhido que viesse a salvação por meio de Israel, mas Israel também é um povo escolhido para que essa salvação fosse espalhada para todos. Aí ele vai fazendo, aí o N.T. Wright, o autor, vai pegando essa construção de transformação de pensamento, de compreensão que Paulo teve do Antigo Testamento, da aplicação de Paulo no alcance aos gentios, e ele vai fazendo essa linha de contexto, essa linha de background, essa linha onde ele tenta buscar compreender melhor os cenários
e os pensamentos que Paulo teve, as reflexões que Paulo teve no decorrer desses entendimentos que ele foi obtendo pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra. Então, assim, o livro vai tentar, e vai sendo de ordem cronológica, o que torna o livro didático, né? Que esse é o ponto forte do livro. O ponto forte desse livro é esse, é que a proposta dele é ser didática. É um livro que você vai ter tanta proposta didática que cada começo de capítulo você vai ter um mapinha didático, vai ter um mapinha em cada começo do livro, do capítulo, que vai fazer com que o leitor compreenda como que foi feita essa jornada de forma cronologicamente dentro da geografia dos lugares em que Paulo passou. Então você vai ter esse mapa que vai auxiliar. E ele vai mostrando, desde essa conversão, essa parte da conversão, eu acho que é acho que o melhor capítulo, na minha opinião, capítulo de número 1. O capítulo de número 1 é muito bom, ele é uma entrada excelente do livro, porque ele vai fazer com que o leitor já tenha interesse de ir mais além, porque é um capítulo muito bom, o capítulo de número 1. E depois ele vai fazendo todo um caminho até a conversão, como a gente viu, que é o capítulo de número 2, lá em Damasco. Ele vai fazendo a jornada depois de quando ele sai da conversão, quando ele passa na Arábia, como que ele lidou com a primeira carta que ele escreveu, possivelmente é a primeira carta, né, que fica ali disputada entre 1 Tessalonicenses e Gálatas. Então o autor acredita aqui que a primeira carta que foi escrita foi aos Gálatas. Então ele vai fazer a relação com os Gálatas, depois ele vai continuar falando sobre a sua trajetória, como que Paulo passou indo para Antioquia, como que Paulo lidou ao sair da Antioquia na sua primeira viagem missionária, como que ele lidou com o retorno para Antioquia e para Jerusalém, naquele concílio onde vai ter lá no Atos capítulo 15, aquele debate que tem entre se os gentios têm que ser circuncidados ou não, porque Paulo defende que não tem que ser, e ele vai para cima e o concílio bate o martelo em favor daquilo que Paulo já estava defendendo. Aí depois o livro vai ganhando forma nas escrituras, nas cartas que Paulo escreveu, porque o autor vai fazendo essa jogada. Ele vai colocando tanto a jornada de Paulo em um determinado momento do livro, se eu não me engano, no capítulo de número 8, né? No capítulo de número 7 vai mostrar ele rumo à Europa, né? Então vai falar sobre a segunda viagem missionária, no capítulo 7. O capítulo 7 já vai começar a abordar sobre a segunda viagem de Paulo. Aí no capítulo 8 para frente, que já vai começar a falar sobre Paulo em Atenas, que aí a gente já vai ter aquela relação entre Paulo saindo porque quando Paulo chega em Atenas, Paulo ele havia saído de Tessalônica, havia fugido de Tessalônica por conta da perseguição. Então ele desce para Bereia e vai para Atenas. Aí quando vai pegando essa relação, essa parte que ele sai de Atenas e vai para Corinto, aí começa o autor a fazer uma jogada de falar sobre o momento em que Paulo está viajando e o momento em que Paulo está escrevendo a carta. A razão pela qual Paulo está escrevendo as cartas e o que ele estava passando naquele cenário onde ele estava enquanto ele estava escrevendo a carta. Então, assim, é uma proposta muito boa de contextualização. O que estava passando na mente de Paulo quando ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses? Quando ele enviou Timóteo para saber o que estava acontecendo em Tessalônica? O que estava no coração de Paulo? O que Paulo estava vivendo? Aonde que Paulo estava propriamente? O que ele estava vivendo naquele momento em que ele escreveu a carta? Então, olha só, é interessante a proposta. É uma proposta muito boa, investigação histórica, muita coisa, isso aqui você tem que compreender. Muita coisa nesse livro, quer dizer, não vou botar muita coisa também, vamos colocar assim, de 35% a 40% do que está escrito nesse livro também fazem parte de conjecturas do autor. São coisas que a arqueologia, a história não vai trazer para o N.T. Wright e o N.T. Wright não vai conseguir trazer para o leitor. Então, de 35% a 40% são conjecturas que ele vai fazendo, de possibilidade do que ele imagina, de acordo com as suas pesquisas e investigações, que Paulo poderia ter pensado ou não. Então, assim,
A proposta desse livro é muito boa dentro desse assunto. Então, se você está procurando, aí agora a gente vem para cá para a seguinte questão. Eu falei que se você estivesse procurando um livro mais teológico, um livro mais acadêmico, que busca saber mais da teologia de Paulo, esse aqui não é o livro. Cai fora dele, não é o seu momento de ler esse livro. Agora, se você está procurando um livro que ele vai trazer detalhes, que ele vai trazer um enriquecimento de elementos para você compreender quando você estiver lendo as escrituras, do que Paulo estava passando, dos cenários. Se você quiser ter uma leitura que vai trazer uma ilustração melhor para você da cultura e de tudo aquilo que estava acontecendo dentro do ministério de Paulo, de forma biográfica, aí sim, aí você tem que comprar esse livro, você tem que ler esse livro, porque ele tem esse objetivo, ele vai trazer essa proposta para você. Agora, qual é o ponto negativo desse livro? Qual o ponto negativo? E logicamente, eu não vou falar do que é um ponto negativo para desanimar você a comprar do livro. Mas é difícil você achar um livro que vai ter, que é 100% bom, né? Eu acho que o único livro que eu li que é 100% sensacional é a Bíblia Sagrada, que de Gênesis a Apocalipse é sensacional. Agora, todo livro sempre tem alguma coisinha ou outra que acaba sendo um ponto negativo, né? Tem livro que até que não, tem livro até que não tem um ponto negativo exatamente, mas esse aqui tem, esse aqui não tem jeito. Qual o ponto negativo desse livro? Esse livro, ele por vezes é muito prolixo. Pensa num livro que estica um assunto de forma desnecessária e às vezes fica lá na frente repetindo muita coisa. O exemplo de que fica repetindo. O autor, ele parece que quer transmitir a seguinte ideia, de que Paulo não tem nenhuma proposta de estabelecer uma nova religião por meio de Jesus. Beleza, o que ele quer dizer? Ele não quer, o que o autor quer mostrar no livro é que Paulo não está saindo do judaísmo para instituir uma nova religião que fosse o cristianismo assim como uma religião. Ele quer trabalhar, o autor quer mostrar que o apóstolo Paulo quer trabalhar o cristianismo como estilo de vida, como uma devoção, como uma entrega de fé, um reconhecimento de que o reino de Deus, o reino dos céus foi estabelecido na terra por meio do sacrifício de Jesus e que os céus e a terra vão se unir em uma coisa só depois da segunda vinda de Jesus. Então ele quer fazer essas propostas que é totalmente voltado para o campo espiritual e para a fé, de maneira que tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus e aquilo é um plano de Deus, é uma aplicação de Deus e não propriamente algo religioso. Religioso em que sentido? Não é algo que vai compor uma série de dogmas que estava acontecendo no judaísmo, né? O judaísmo ele é dogmático. O judaísmo ele não é simplesmente a sã doutrina que foi aplicada no Antigo Testamento, que foi escrita no Antigo Testamento. Ela também é composta de dogmas. Então o apóstolo Paulo, o N.T. Wright quer mostrar que o apóstolo Paulo não está trazendo um novo estilo de religião com novos dogmas. É isso que ele quer propor. Beleza, até aí tudo bem, a gente entende. Aí é um assunto interessante que pode nos levar à reflexão e tal. A gente depois pode até querer discutir sobre até que ponto a religião é um benefício ou não. Aí é um assunto que vai esticar para outros assuntos, para outros momentos. Só que você vai perceber que ele vai falando isso vez por outra, ele vai repetindo esse assunto. E a gente está interessado, quando a gente pega a partir do capítulo 1, a gente está interessado no quê? Em compreender a história biográfica que ele propôs desde o capítulo 1. A gente quer pegar essa linha de raciocínio, porque a proposta do livro é essa, e a gente quer ir embora nessa linha de raciocínio. A gente não quer parar ali e ficar querendo fazer alguns debates entre o leitor e o autor, filosóficos ou de cunho religioso, assim, de discutir se a religião é ou não é uma coisa, um benefício. Ele não vai ficar falando desse assunto de religião, mas é um dos assuntos que ele fica vez por outra colocando de volta.
onde nós já compreendemos em um determinado momento do livro, e ele traz novamente. Eu lembro que a última vez que eu consegui encontrar com esse assunto no livro foi no capítulo 15, o último capítulo. Ele volta a bater naquilo ali, de forma desnecessária, porque a gente quer pegar, é o que está proposto, vamos embora. Então tem um certo momento, se eu não me engano em Atos capítulo 8 também, que ele vai querer fazer, ali ele já quer colocar um pouco do seu conhecimento filosófico dentro do capítulo, que o capítulo 8 vai falar de Paulo em Atenas. Então Paulo em Atenas ele está fazendo o discurso no Areópago de Atenas e está ali fazendo discussões com filósofos, né? Está pregando para filósofos e tal. Então o N.T. Wright já vai querer colocar alguns conhecimentos filosóficos ali sobre Sêneca, Platão e etc. Aí a gente vê até que ponto teve necessidade de colocar isso. Adicionou um conhecimento ou outro, beleza, mas tem hora que isso vai ficando prolixo, ele vai esticando o assunto. Aí esse ponto negativo vai desencadeando em outros pontos negativos do livro, que não são negativos a ponto de você não comprar o livro, mas são negativos a ponto de você se atentar para poder começar o livro, e quando você chegar nesse momento que começa a dar uma cansada, você já tem uma manobra, um esforço redobrado para conseguir concluir o livro, porque senão você chega um determinado momento que se você não quer concluir, você já quer pular. Então assim, para mim, na minha opinião, que eu li o livro todo, até o capítulo 10 ele vai tendo um fluxo legal. Do capítulo 10 para frente ele já começa a dar a fluidez dá uma caída. E assim, qual o problema disso? E como que eu vou concluir um livro? Como que eu vou comprar esse livro e vou ler esse livro todo, tendo esse ponto negativo? O que tem que ser feito? Para algumas pessoas pode ser que não seja ponto negativo nenhum. Vai ler o livro da primeira página até a última, 478, e vai falar, não, para mim o livro foi ótimo, para mim não teve ponto negativo nenhum, li de boa. Mas, pela minha experiência, ele acaba sendo um livro um pouco mais denso, por ele ser prolixo, ele vai cansando, e tem determinados momentos que ele vai exigir um nível de concentração maior. Então o que você tem que fazer para concluir esse livro, caso você leia e dê de encontro com esse ponto negativo? Você tem que mergulhar nele em um determinado momento, o meu foi a partir do capítulo 10, com mais concentração, e pegar ele de maneira determinada. Eu, quando cheguei no capítulo 10, eu vi que já estava me dando a cansada, porque não porque ele é técnico, mas estava me dando a cansada porque estava esticando demais o assunto. Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que pegar firme, tive que entrar de cabeça e falar assim, eu vou finalizar esse livro o mais rápido possível, porque senão ele vai começar a me prender e atrasar minhas outras leituras. Então esse é um ponto negativo. Mas assim, é um livro que eu fiz anotação em todos os capítulos. Então é um livro que é bom. Igual, por exemplo, como esse livro não é meu, é do meu pai, os meus livros eu rabisco todos. Tá tudo rabiscado, quer ver? Acho que esse aqui é o meu. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o meu, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Se não der pra ver aqui, eu mostro no vídeo. Tá todo rabiscado. Esse aqui é o Simplesmente Jesus. Agora esse aqui não é meu. Esse aqui não é meu, então eu tive que, não posso rabiscar. Então o que eu fiz? Eu separei papéis e cada capítulo eu fiz as anotações. Então eu tenho anotações aqui do capítulo 1, aí eu tenho anotações aqui do capítulo 2, tenho anotações aqui do capítulo 3. Então todos os capítulos eu tenho anotações. Inclusive eu até queria fazer uma análise desse livro aqui, não sei se eu vou fazer, mas eu queria fazer uma análise aqui para colocar aqui no canal para a gente poder discutir junto esse livro. Então assim, tem esse ponto negativo, mas diante desse ponto negativo eu ainda consegui fazer anotações de todos os capítulos e ele me agregou bastante. Então vamos falar agora sobre para quem é esse livro e o que ele atribuiu na minha leitura, na minha vida e também no meu plano de estudos. Então, esse livro aqui, ele é para quem busca detalhamentos e elementos
para poder adicionar tanto nos seus estudos bíblicos, quanto também para pregações. Para você que prega, para você que ministra, é um livro que vai conseguir adicionar elementos ilustrativos para você estar trabalhando melhor as conjecturas, trabalhando melhor ali as aplicações, trabalhando melhor ali o contexto histórico. Se você quiser, se você está preparando uma mensagem em que você está ali construindo a introdução da mensagem, caminhando para o corpo da mensagem para poder fazer as aplicações, esse livro vai te ajudar bastante nas mensagens que você for falar sobre Paulo. Para você que é só um estudante, aquilo que eu já falei no vídeo, vai te adicionar aos contextos. E para você que dá aula, para você que é professor de escola bíblica, ou para você que dá palestra, ou para você que dá seminário, ele vai ser um excelente livro para poder adicionar para você elementos que vão trazer um entendimento melhor daquilo que você está propondo dentro da sua aula, independentemente se a aula está falando sobre a vida completa de Paulo, se a aula está falando só sobre um determinado momento do ministério de Paulo, vai te ajudar. Como que eu tive acesso a esse livro? Esse livro eu tive acesso da seguinte forma: eu estava dando aula em agosto sobre a conversão de Paulo e eu queria algumas coisas um pouco mais detalhadas só para poder adicionar os elementos para poder fazer com que os alunos tivessem uma melhor captação, uma melhor compreensão e tivessem também uma absorção para gravar, para poder colocar na mente de uma melhor forma e não esquecer nem tão cedo do assunto. Aí eu tive de encontro com esse livro aqui. Aí eu peguei esse livro, peguei outras referências de outros livros também, mas esse livro aqui já me ajudou muito de início, porque, como eu disse, o capítulo 1 para mim é o melhor que tem. É o melhor capítulo desse livro. Então ele já foi o capítulo 1, não só o capítulo 1, capítulo 1, 2 e 3, né, que é a primeira parte, né? Que é como eu disse, vai dividido em 3 partes. Aí a primeira parte, ela vai pegar, a primeira parte vai pegar 4 capítulos. Então a gente vai ter o capítulo 1 falando sobre o zelo, o 2 sobre Damasco, o 3 Arábia e Tarso e 4 quando Paulo vai para Antioquia. Então a gente tem esses 4, é excelente. Essa primeira parte para mim é a melhor, é top, é muito boa. Então eu consegui pegar muitas referências boas desse contexto, como eu estava falando sobre a conversão de Paulo. Então eu consegui pegar muita coisa referente a como era a mente de Paulo antes da conversão e como que foi impactante essa conversão de Paulo ao dar de cara com Jesus, né, sendo Jesus se apresentando como uma luz muito forte no caminho de Damasco. Então, para mim foi muito proveitoso, consegui trazer uma ilustração muito boa, consegui trazer elementos ali que enriqueceram ainda mais o aprendizado sobre as lições da conversão de Paulo, né? Foi a aula que eu dei, as lições sobre a conversão de Paulo. Então eu dei essa aula, foi uma maravilha, foi excelente e esse livro me ajudou bastante. Então esse livro eu recomendo para você, tanto para estudante, quanto para alguém que está dando aula, quanto para alguém que vai pregar, ou alguém que só está a fim de ler uma boa literatura. Vale muito a pena. A única coisa que você vai ter que enfrentar é esse ponto negativo, mas se você está a fim de conhecer um bom livro, você vai conseguir superar de boa. Então é isso. Esse é o livro Paulo, uma biografia, do N.T. Wright, nessa cafeína teológica, um expresso literário, que você vai poder adquirir esse livro no link da descrição. Esse livro você vai poder adquirir tanto no link da descrição, esse quanto os demais da coleção. Você pode escolher. Para mim, na minha opinião, esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Agora, esse aqui, entre esses dois aqui, eu acho esse aqui mais fluido. Acho esse aqui mais objetivo. Se você quer um livro mais objetivo, logicamente, esse aqui não vai falar do apóstolo Paulo, né? Então, esse aqui é uma boa entrada para você ler N.T. Wright e para você começar a ler essa coleção. Esse aqui é uma boa entrada, esse aqui é muito bom. Agora, se você já conhece os livros do N.T. Wright e você quer realmente ler sobre Paulo, compra esse aqui. Tá tudo no link da descrição. Tem uma coisa que a gente tem que colocar em mente quando vai ler o livro do N.T. Wright. Esse aqui, né? O de Paulo. Quando a gente vai ler Paulo do N.T. Wright,
A gente tem que colocar uma coisa na mente. É o seguinte. O N.T. Wright, você vai ter algumas estranhezas com esse livro aqui em determinados momentos, especialmente a partir do capítulo 10, né? Se eu não me engano é o capítulo 10, eu tô com uma coisa com o capítulo 10, né? Mas é o capítulo 10 mesmo, é o capítulo 10, vai começar a falar sobre Éfeso ali. Quer dizer, a partir do capítulo 10 não, a partir do capítulo 9, que ele vai estar em Corinto. O que a gente vai ter de estranheza ali? A estranheza que a gente vai encontrar é devido a N.T. Wright defendeu uma linha teológica de Paulo que se chama Nova Perspectiva de Paulo. Então essa linha teológica ela vai ir de encontro, ou quer dizer, ela vai meio que ir contra, não é contra, né? Vamos colocar assim, vai bater de frente com algumas coisas que nós aprendemos de forma tradicional sobre Paulo. Tem muita coisa que a gente já aprendeu de Paulo, que por exemplo, a gente compreende que Paulo foi preso registrado na Bíblia. A gente tem duas prisões de Paulo, uma em Cesareia e outra em Roma, e que estão ali registrados, essa prisão está registrada ali em Atos, no livro de Atos, e a gente tem essa ideia de que Paulo pode ter passado, e tem a outra prisão de Paulo também, mas é uma prisão que foi mais rápida, né? Assim, essa prisão não produziu cartas, que é a prisão em Filipos, né? Que é a primeira prisão que Paulo tem em Filipos, ali no capítulo 16 de Atos, primeira prisão, e depois a gente compreende que tem a prisão de Cesareia e a prisão em Roma, que ele fica 2 anos ali em um cárcere privado, ali com liberdade para pregar, e a partir dali ele escreveu as cartas de Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemão e tal. Beleza, a gente tem essa compreensão. Só que o N.T. Wright ele vai defender que Paulo, quando escreveu carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, cartas a Filemão, né? E Filemão era um dos integrantes ali da igreja de Colossos. Paulo não escreveu na prisão, na prisão domiciliar que está em Atos, mas o N.T. Wright vai defender que Paulo escreveu isso dentro de uma prisão, de uma suposta prisão em Éfeso, que Paulo foi preso em Éfeso e que ali ele escreveu essas demais cartas. Então, quando você vai dar de encontro com essas informações, aí você vai falar, rapaz, espera aí, não foi assim que eu aprendi. Então, o que você tem que fazer? Você tem que analisar essas questões e estudar. Não concorde nem com N.T. Wright, nem com nenhum outro autor de cara quando você lê. Você tem que estudar, você tem que pesquisar para saber se aquilo ali bate com as escrituras ou não. Então, se você é um leitor que não está com o hábito de ler a Bíblia em si e conhece pouco da Bíblia, o que você faz com esse livro? Você lê, anota as partes importantes, mas as questões que você achar estranheza, não toma aquilo como uma doutrina. Você tem que deixar em stand-by para quando você for fazer novos estudos, você voltar nele e ver se bate ou não. Agora, se você já é um estudante da Bíblia, se você já maneja bem a Bíblia, você tem que avaliar se aquilo que você aprendeu é compatível com aquilo que está sendo dito por N.T. Wright. Então, assim, eu ainda não tenho uma concordância com o N.T. Wright em afirmar que Paulo teve uma prisão em Éfeso. Pode fazer sentido, mas por enquanto eu não vou afirmar isso. Não vou afirmar em pregações. Posso até dizer a partir de hoje que tem uma possibilidade para ilustrar um pouco melhor, pode ser. Mas ainda não vou afirmar, porque ainda preciso agora voltar a estudar essa possibilidade. Vou ter que voltar a estudar essa possibilidade, a gente tem que ler outros autores, vai ter que voltar para a Bíblia, ler, ver se está compatível, ver as possibilidades para saber se essa afirmação de que ele foi preso em Éfeso é uma afirmação que a gente pode agora comprar essa informação e falar, opa, Paulo realmente foi preso em Éfeso, ou se a gente vai falar, foi uma possibilidade, um autor ou outro falou, mas vamos ficar com aquilo que a gente aprendeu. A gente tem 3 prisões registradas nas Escrituras. Se Paulo teve mais prisões na Escritura ou não, a gente compreende que aquela prisão domiciliar que está em Atos dos Apóstolos é a prisão que gerou as cartas que foram citadas aqui, né? Filipenses, Colossenses, carta de Éfeso, né? Carta aos Efésios e Filemão. Então, assim, vai ter essas questões. Bênção pura? Vamos fechar aqui então?
eu quero te agradecer. Se você já leu esse livro, deixa nos comentários aí o que você achou desse livro. Livro difícil, fácil, se você achou ele o prolixo ou não, se você gostou muito, se você gostou nada, deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro. E se você tem mais alguma dica de livro para a gente poder estar fazendo um review, deixa nos comentários também, que a gente vai estar lendo todos os comentários e vai estar aí trazendo um novo review nesse expresso literário da Cafeína Teológica. Deus te abençoe, não esquece de dar o like, ativa o sino e estamos juntos no próximo vídeo. Grande abraço, Deus te abençoe.